bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, nosso foco são os princípios da cura no caminho infinito. Vamos explorar umas ideias de uma obra com esse título, sabe? Temos aqui um material que, olha, apresenta uma perspectiva espiritual bem particular. Pode até soar um pouco diferente para quem já está nesse meio dos estudos metafísicos. A nossa tarefa aqui é destrinchar os conceitos-chave dessa abordagem, tentar entender o que a torna única. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Sem dúvida. E o ponto de partida, eu acho, é justamente essa distinção, né? A abordagem do caminho infinito, como está descrita aí nos trechos, ela se afasta de outras correntes metafísicas num aspecto bem crucial: a relação com Deus, ou com a verdade. A proposta central não é bem aprender a usar a verdade como se fosse uma ferramenta para conseguir coisas, sabe? Mas sim cultivar uma postura que permita a pessoa se tornar um instrumento, um canal, né? Para que a verdade possa se expressar. E o material já meio que sinaliza um possível obstáculo aí. Aquela tendência que a gente pode ter de tentar misturar esses ensinamentos com o que a gente já sabe de outras linhas. E segundo essa visão, essa mistura pode acabar freando o progresso ou, como eles dizem, dificultando a demonstração da harmonia na vida. Assim, parece que exige uma entrega mais focada nessa lógica específica, né? Então vamos ao que parece ser o pilar central, talvez o mais contraintuitivo dessa mensagem toda. A ideia é que, sendo a natureza de Deus infinita, onipresente, ele ou a verdade, com V maiúsculo mesmo, jamais poderia ser manuseado ou utilizado para um fim específico, seja esse fim superar o pecado, a doença ou a morte. Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. É uma inversão de perspectiva quase radical. Em vez daquela busca ativa por aplicar a verdade, o foco muda completamente para um estado de ser usado pela verdade. O convite é para uma abertura, sabe? Uma permissão para que a própria essência de Deus se manifeste como a nossa individualidade. A vida divina sendo a nossa vida. A inteligência divina operando como nossa mente. Assim Deus é reconhecido não como alguém a quem a gente pede coisas, mas como a substância do nosso sustento, do nosso guia, do nosso suprimento. É diferente. E o raciocínio que apresentam é bem direto. Se Deus tem sabedoria infinita, onisciência, né? Seria quase um absurdo a gente achar que nós, com nossa visão limitada, poderíamos instruir essa inteligência sobre o que a gente precisa ou o que tem que ser feito. A sugestão, então, é um passo anterior de humildade. Reconhecer que, a partir do nosso entendimento limitado, a gente nada sabe. Só nesse estado de receptividade é que a sabedoria divina poderia de fato se manifestar como a nossa sabedoria. É preciso esvaziar o copo, como dizem, né? Exato. E o fascinante aqui é como essa atitude de receptividade, essa qualidade de escuta atenta, se torna o eixo de tudo. Não se trata de uma ação de ir lá buscar e agarrar, mas de se colocar num estado de prontidão silenciosa para receber. Essa dinâmica, segundo os escritos, se aplicaria a qualquer processo criativo ou de manifestação mesmo. Sim, os exemplos ajudam muito a visualizar isso. O material menciona o compositor que não força a melodia, mas espera ela chegar, o artista que aguarda a visão se formar, o escritor que busca aquela palavra exata que parece vir de fora, o inventor que se abre para uma descoberta inesperada. Todos eles parecem precisar criar um espaço interno, sabe? Um silêncio receptivo para que a inspiração possa surgir. E tem aquela ilustração marcante do arqueiro zen. É incrível. Ele aprende a técnica, segura o arco e a flecha na posição certa, mas não dispara por um ato de vontade pessoal, focado no alvo. Ele fica ali, em quietude, pronto, até que sente um impulso, algo sutil que o move a soltar a flecha. E é nesse momento, sem esforço consciente de mirar, que a flecha acerta o centro. A precisão não viria da habilidade isolada dele, mas dessa sintonia com uma influência que age através dele. É muito profundo isso. Exatamente. E conectando isso ao panorama geral, a ideia é um reconhecimento profundo de que somos, em essência, instrumentos, mente e corpo,
de uma vida e de uma sabedoria infinita que nos transcendem. A quietude, essa atitude de espera consciente e receptiva, não é passividade vazia, não. É, na verdade, a condição que permite a Deus, a verdade, se manifestar e cumprir sua função através de nós. Seja essa função a cura, a invenção, a arte ou qualquer outra expressão da harmonia divina. Como Deus é percebido como infinito, né? Tudo mais seria uma expressão dessa totalidade. Nossa, isso muda completamente a forma de encarar a vida e os desafios, não é? Não se trata mais de dominar técnicas para usar a verdade, Isso. mas de aprender a estar tão afinada, tão responsiva ao impulso divino que a verdade possa nos usar. A vida de Deus fluindo como nossa vida individual. A inteligência dele operando como nossa mente, mesmo com a consciência de que a fonte original não é nossa personalidade limitada, mas o infinito. É uma virada de chave. Certo, mas aí vem a pergunta, né? Se Deus é infinito, onipotente, a única presença e poder, como essa abordagem explica a existência das discórdias, doenças, carências, conflitos, toda essa desarmonia que a gente vê por aí? Os escritos apontam para o que chamam de ignorância da verdade básica, a crença generalizada de que algo além de Deus pode ter poder real. E aqui está um ponto nevrálgico, um ponto crucial. Essa ignorância não é apresentada como uma falha pessoal sua ou minha ou de alguém específico. Não. É descrita como uma ignorância universal. Quase como uma hipnose coletiva que opera na consciência humana desde sempre, baseada na crença fundamental em dois poderes opostos, o bem e o mal. Essa dualidade seria a raiz de todo o problema, entende? A ação que eles oferecem nos condiciona a viver com medo, né? Medo do mal em suas várias formas, acidentes, doenças, perdas, o desconhecido. E numa colocação que pode soar até meio chocante, o material sugere que essa mesma estrutura mental pode levar, dependendo da nossa criação religiosa, a ter medo até mesmo de Deus. Que coisa, né? Bom, diante desse quadro todo, qual seria, então, a primeira lição prática proposta pelo caminho infinito? Se a premissa é que Deus é infinito e todo-poderoso, a consequência lógica, inescapável, é que não pode existir poder genuíno em nada que seja discordante, finito, material ou limitado. Então, o que isso significa no dia a dia? Como aplicar isso na prática? É aprender a não resistir ao mal. Metaforicamente falando, abaixar a espada. Trata-se de desenvolver a capacidade de permanecer firme diante da aparência do erro, seja ele uma doença, uma falta, um conflito, e reconhecer interiormente a sua falta de poder substancial. É evocado até aquele paralelo com a atitude de Jesus perante Pilatos, né? Nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. O poder real pertenceria somente à fonte. É preciso admitir, isso vai contra a nossa programação mais básica, né? A gente nasce e cresce imerso numa consciência que opera totalmente na lógica de dois poderes. A transição sugerida é para um estado de consciência que consiga enxergar além da aparência material, da condição limitante, como naqueles exemplos de cura citados. Olhar para o paralítico não como um inválido, mas com a autoridade da verdade dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou para Lázaro, não vendo a morte, mas um estado de sono do qual ele pode ser despertado. É uma visão que penetra a ilusão da limitação. E essa ideia de não resistir se conecta diretamente a outra peça-chave apresentada no material: a natureza impessoal do mal. A afirmação é bem taxativa. Não existe mal pessoal. Ninguém seria pessoalmente responsável pelos pecados, doenças, carências ou limitações que se manifestam na sua experiência. Isso, claro, levanta uma questão importante sobre como a gente costuma entender a responsabilidade individual, né? Sim, essa parte é bem desenvolvida. A argumentação é que não são os pensamentos errôneos individuais, a inveja, a malícia ou a ganância pessoais a causa última do mal. O indivíduo, nessa visão, não carrega a responsabilidade fundamental pelos males que se expressam através dele. Por quê? Porque a identidade verdadeira não seria essa persona limitada e falha, mas sim
divina, filho de Deus, templo do Deus vivo. A essência seria sempre pura, intocada pela discórdia aparente. E para nomear a origem desse mal impessoal, os textos usam diferentes termos, históricos e metafísicos. Demônio, Satanás, a mente carnal, que Paulo mencionou, ou a mente mortal, usada em círculos metafísicos mais recentes. Todos esses rótulos, segundo a interpretação dada ali, apontariam para a mesma fonte, a crença universal e impessoal na existência de dois poderes opostos, bem e mal. Seria essa crença coletiva a verdadeira entidade por trás das discórdias? O exemplo da crucificação é usado para ilustrar bem esse ponto. A culpa não recairia sobre indivíduos específicos, hebreus ou romanos, mas sobre essa força impessoal, a mente carnal, o anticristo, entendido não como uma pessoa, mas como a consciência que se opõe à verdade de Deus como o único poder. Seguindo essa lógica, um indivíduo que comete um crime seria, naquele momento, um instrumento dessa mente carnal impessoal. A orientação seria, então, não condenar o indivíduo em si, mas reconhecer a natureza impessoal da força que o utilizou temporariamente. É um olhar diferente sobre culpa e responsabilidade. E aqui, a abordagem critica um erro que considera comum, inclusive em práticas espirituais ou metafísicas, o de atribuir poder real a essa mente carnal ou mente mortal, mesmo que simbolicamente, e tentar combatê-la diretamente ou pedir a Deus que a destrua. Isso, na visão do caminho infinito, seria justamente o que dá força para a ilusão. É como lutar contra uma sombra, sabe? Acaba validando a existência dela. Exatamente. A mente mortal não seria uma entidade concreta com poder próprio, mas a personificação da crença coletiva em dois poderes. Qualquer forma de luta contra ela, seja mentalmente, com afirmações de negação ou por meio de orações pedindo intervenção divina contra esse inimigo, seria, na verdade, criar um adversário onde não existe um poder real e, paradoxalmente, perpetuar o conflito. Por uma razão simples. Deus, sendo uno e perfeito, não reconheceria essa dualidade, essa pau-iniquidade. Deus não entraria em batalha contra algo que, para ele, simplesmente não existe. Isso representa uma mudança bem significativa em relação a formas de oração mais antigas, né? Que frequentemente pediam a Deus para derrotar inimigos ou destruir o mal. O ensinamento central atribuído a Jesus, conforme interpretado aqui, teria deslocado o foco, saído da batalha externa para a transformação interna. O reconhecimento da verdade que já reside dentro da própria consciência. A solução está dentro. Mas se não há luta externa, como então ocorre a ultrapassagem do mal? A cura, a solução das discórdias, segundo essa perspectiva. O material enfatiza que se trata de um reconhecimento interno da verdade. É a internalização profunda daquela promessa: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. É alcançar uma convicção inabalável de que o mal aparente, por mais assustador ou concreto que pareça, não tem poder substancial. Por quê? Porque Deus é o único poder real e presente. Que o mal agindo ali não tinha poder real sobre ele ou sobre a verdade última. A confiança nessa verdade era tão absoluta que ele podia afirmar: destruí este templo, o corpo físico, e em 3 dias o levantarei. A essência, o Cristo interior, permaneceria intocável. E essa lógica é estendida para outras áreas da vida. Crises econômicas, por exemplo, elas podem levar à perda de bens materiais, economias, investimentos, o que eles chamam de o corpo do sofrimento. Mas, segundo essa visão, não podem tocar o suprimento real, que seria a própria presença de Deus como fonte infinita. A capacidade de recomeçar, de manifestar novamente o necessário, estaria sempre intacta, porque a fonte é interna e inesgotável. O ponto crucial, e isso é reforçado no final dos trechos que a gente analisou, é que não basta só concordar intelectualmente com esses princípios, não é só ler e achar bonito. É necessário um desejo sincero e uma prática consistente até que eles se tornem forças vivas na consciência. O próprio material reconhece a dificuldade, né? Olhar para as adversidades do mundo e aceitar que elas não têm poder inerente é difícil.
Contudo, sugere que a primeira experiência de cura ou solução que a pessoa testemunha acontecer através dessa compreensão, sem implorar a Deus para intervir, mas sim tornando-se um canal passivo que reconhece a impotência do erro, é o que solidifica a convicção, é o que dá o impulso para perseverar nesse caminho. Fazendo uma síntese, então, da nossa análise de hoje, a essência da abordagem do caminho infinito parece residir numa mudança de paradigma bem radical. Sair da mentalidade de tentar manipular ou usar a verdade como se fosse uma ferramenta externa para adotar a postura de um canal receptivo para que ela se manifeste e abandonar a luta contra o mal como um poder oposto, para passar a reconhecer sua natureza impessoal e sua falta de poder inerente. Tudo isso por meio de uma transformação da consciência individual. É isso. Perfeitamente colocado. A harmonia, a cura, a solução não surgiriam de uma batalha contra uma ilusão de poder contrário, mas sim da realização interna, na própria consciência, da verdade da unidade e do poder exclusivo de Deus. É um caminho de reconhecimento, de quietude e receptividade, Não de esforço, luta e controle pessoal. Bem diferente. Isso nos deixa com uma provocação final para reflexão, fica aqui para o ouvinte pensar. Se essa abordagem de não resistência ao erro, de reconhecimento da natureza impessoal dele, fosse aplicada de maneira consistente, não só aos nossos desafios íntimos, como doenças ou problemas financeiros, mas também a forma como a gente percebe os grandes conflitos sociais, políticos, globais, que novas compreensões poderiam emergir sobre a dinâmica do mundo e suas aparentes e persistentes discórdias. Fica a questão no ar para a gente pensar.